Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas ao Festival de Música e Negócios de Campos. Hoje nós temos aqui com a gente, falando lá diretamente de Montevidéu, o Guilherme Chiappetta, músico, produtor musical, vai estar fazendo uma oficina sobre produção musical e espero que vocês gostem. Eu vou me apresentar aqui também, bem rapidamente. Eu sou o Guilherme Chiappetta, eu sou de São Paulo, fiz quase toda a minha carreira em São Paulo. Agora estou morando no Uruguai, em Montevidéu, mas faz um ano só, um ano e pouco. E eu comecei moleque, né, naquele esquema que eu imagino que seja a grande maioria, tocando, e aí tinha um espaço legal na casa, né? A casa que eu morava, na casa dos meus pais. E aí fui começando a gravar umas coisas e fui gravando, assim, com fita cassete, de jeito muito, muito simples. Isso foi no final dos anos 90. E, e aí fui pegando gosto por gravar, fui gravando estudos, gravando ensaios, gravando pequenas demos, e foi evoluindo, e aí alguns trabalhos começaram a ficar bons, assim, teve um trabalho especificamente que ficou bom, e aí depois que esse trabalho ficou bom, começaram a aparecer outros trabalhos, aí já remunerados, já pagos, tal, já tinha meio que um estúdiozinho rodando, e nem todos ficavam bons os trabalhos. E aí eu fui entender que para gravar tinham coisas que eram importantes. Esse trabalho que ficou bom era bem no comecinho dos anos 2000, assim, né? Já tinha tempo no rolê. E era uma banda que misturava drum and bass com bossa nova. Depois até foi bem copiado isso, assim. Acabou não lançando nada por, por não ter os direitos das músicas. E, mas ficou super bom o resultado e circulou entre os amigos, ali a galera que tocava. E aí alguns trabalhos ficavam legais e outros não. E eu fui entendendo que para soar bem a gravação, o que precisava, né? Essa banda, eles ensaiavam muito bem, eles tocavam individualmente muito bem, eles ensaiavam bastante, então eles tocavam em grupo muito bem, e tinham arranjos que funcionaram. E aí, depois disso, eu comecei antes de aceitar para gravar uma banda, eu falava, deixa eu colar no ensaio, vamos fazer uma pré-produção. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de produtor, sem saber, super novo. Nessa época eu devia ter uns 18, 19 anos, ia fazendo esse trabalho nem sabia que era produtor, nem chamava como produtor. Eu ia acompanhar o ensaio para a gravação, só melhor, dentro da experiência que eu tive de gravações que deram certo e gravações que deram errado. E aí, conforme foi ficando legal, um trabalho foi puxando o outro, e com 21, 22 anos, eu produzi um disco super legal do Nuno Mindeles, que é um guitarrista de blues, que na época lançou um disco por uma gravadora legal, que, que, que é a Trama. Teve participações bem interessantes, assim, teve o Rapping Hood, a Zélia Duncan, e tinha toda a estrutura de uma gravadora, né? E aí foi um trabalho que foi super legal para mim, tanto de experiência quanto de portfólio, de nome circular. E aí, desde então, isso aí deve ter sido 2004, por aí, desde então, um trabalho vai puxando o outro. Eu trabalhei bastante em outras áreas da música, né? Não só com bandas e artistas, mas trabalhei fazendo trilha sonora para cinema, trilha sonora para espetáculos de dança, para espetáculos de teatro. Trabalhei na parte técnica do estúdio sempre, né?
E, cara, tá entrando uma galera, fica tocando aqui, me desconcentro. E aí, uma coisa foi puxando a outra, né? E aí, no final das contas, já dá 20 e poucos anos nesse rolê. Eu tô com 40, e acho que a maior parte da minha vida eu passei dentro de um estúdio. E aí, na pandemia, eu já dei algumas oficinas, já dava algumas oficinas presenciais, práticas, né? Que eram super legais, que é um jeito bem interessante de trocar, de circular. Mas aí na pandemia eu dei algumas oficinas online, que também foram super legais. E, e aí agora veio esse convite aí do Felipe para participar. E aí o que eu vou falar hoje é, é o básico, porque o básico é o mais importante. Né? E sempre os problemas estão no básico, né? Uma vez eu tive uma conversa com o meu primo, olha que doideira, que ele trabalha com outra coisa, assim, totalmente, assim, ele trabalha com logística de umas empresas de Kant, sabe aquele, é tão fora do meu ramo que eu não consegui nem entender direito. Mas ele trabalha para melhorar a eficiência da produção de umas empresas, e ele falou uma coisa assim que para mim ficou muito forte, que é que sempre está no básico, os problemas estão sempre no básico. Se você tem essa estrutura da construção que começa bem, as outras etapas que vão vindo em cima sendo homogêneas, o resultado é legal. E na produção musical é a mesma coisa. Então, a gente vai clarear algumas coisas, desmistificar algumas outras coisas. Então, a primeira coisa que acho que seria legal a gente falar é entender o que é produção musical, qual é o papel da pessoa que está fazendo a produção, né? Porque isso é uma coisa que foi tomando um destaque maior nos últimos anos, e em estilos musicais acaba sendo um pouco diferente, né, da música eletrônica, do rap e tal. Acho que o primeiro conceito que a gente pode pensar é que produtor musical, a pessoa que faz a produção musical, é quem ajuda a transformar uma ideia em um produto. E esse produto pode ser uma gravação, às vezes pode ser um show, pode ser a gravação de uma música, pode ser a gravação de um disco, pode ser a gravação de um EP, mas a gente entender que é transformar uma ideia ou ideias em um produto. E isso, a gente tendo claro, isso ajuda bastante para caminhar no processo de produção. Se a gente for pensar as etapas que tem uma música, vamos lá, vamos ver. A música começa com uma composição, depois disso é feito um arranjo da composição, né? Tem uma composição, essa música ela tem que ser arranjada, tem que ser tocada, aí ela tem que ser executada, ela é gravada, aí tem essa parte do começo, né? Aí tem a parte de pós-produção, depois dela gravada. Tem tudo de afinação, edição, tem a mixagem e a masterização. Isso é só o começo da história da música. Depois ela vai para o mundo. Isso ainda ela está fechada no universo de quem está trabalhando. E depois ela vai para o mundo. Tem toda a parte de divulgação, tem ISRC, tem toda que mais? Tem tudo a subir nas plataformas, tem uma série de coisas. E aí a função de quem produz é ver a música como um todo, ver o projeto como um todo e otimizar o tempo, a verba, para chegar no resultado.
e cada caso é um caso. E para a pessoa trabalhar com produção musical, tem que ter um entendimento de música, não precisa muito, como a parte teórica, mas é legal saber, lógico. Tem grandes produtores como o Rick Rubin, que não sabe nada de teoria musical e produziu grandes discos. Precisa saber um pouco, precisa saber de mercado da música, precisa saber um pouco de história, tanto da música quanto do mercado da música. E tem uma parte que é muito subjetiva, que é um certo faro e uma certa ousadia, que é o mais complicado. Então, a gente vai falar pouco dessa parte subjetiva, vamos falar mais dessa parte que é mais sólida do trabalho. Todo mundo, não estou vendo a carinha de ninguém, cara. Eu vou parar esse compartilhamento aqui, que ele está me atrapalhando muito. E quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Aí, Ricardo, Bia, muito obrigado. Legal, assim fica mais fácil para mim. Então, a gente esbarra em vários casos, né, trabalhando na produção musical, e dependendo do estilo, dependendo se é um projeto que é um artista solo, uma artista solo, ou uma banda, em estilos diferentes. Então, a gente vai conversar aqui desse processo que começa na composição. Se a gente for ver as duas pontas, ele começa na composição e termina ali na divulgação. E tem as várias etapas. Mas com o tempo, como produtor, você vai começando a ver o todo. Principalmente num trabalho que está mais maduro, alguém que já compõe e já sabe como ele vai ser divulgado, ele já está inserido no mercado, ele já conhece o público, já sabe o que vai funcionar com o público dele, já sabe o que funciona no meio que ele está envolvido. Então, é mais difícil um artista iniciante total, que ainda ele não conhece muito o próprio trabalho e não tem um público. Então, a gente vai entender bem a conexão entre essas etapas, que é isso que faz uma produção fluir bem, essa bola de neve ser positiva. Começar com uma composição, com um arranjo, com uma execução boa, um timbre certo, uma gravação, isso tudo vai se somando. Não tem nenhuma etapa que vai compensar a outra. Não tem, eu já vi muita gente assim, eu mandei masterizar na gringa, com quem masterizou a Britney Spears. A pessoa que masterizou, ela só vai masterizar, ela não tem, não dá para mudar a música. Lógico que dá para fazer uma master boa, é super importante ter uma master boa, mas o bagulho é o todo. E eu vou dar um exemplo de produção, um trabalho que eu fiz, que era uma banda muito grande, era quase uma big band, era com metais, sei lá, tinha mais de 10 pessoas na banda, e que é uma banda que chama Black Mantra. Não sei se alguém conhece aqui, mas se puder ouvir, é bem legal. É funk americano, né? Funk, tipo, instrumental. É super legal a banda. E aí, o Zabu já sampleou muito Black Mantra. Que bom. E aí, a gente começou um processo de produção de um disco instrumental com 10 pessoas, 10 pessoas experientes. Então, e aí, como que a gente desempatou
aqui a conversa, a produção, a gente conversou muito no começo. E aí a gente foi pensando assim, bem, onde você acha que esse disco, onde você acha que esse som rolaria? Ah, rolaria em tal lugar, em tal festival, em tal playlist. Então você já começa a entender onde esse disco vai se encaixar. Como que você gostaria que esse disco fosse, sabe, qual que é a resenha que ia sair no jornal falando sobre esse disco? A gente entendeu pelos lugares, pelos que eles queriam, a gente conseguiu resumir que seria um disco dançante. Então, mano, tem que ser um disco dançante. E aí, tudo que a gente fez na produção desse disco, seja nos arranjos, na escolha do microfone, na mixagem e tal, é para o disco ficar dançante. E rolou bem, felizmente rolou bem, até que saiu o disco, saiu uma matéria num jornal importante de São Paulo, que é o Estado de São Paulo, que falava, o Black Manta lança disco que é dançante do começo ao fim. Pô, beleza. Quem ouviu já identificou o nosso objetivo. Então, isso é um caso de uma produção bem feita, porque rolou. Essa banda tinha uma ideia e o produto final chegou nessa ideia. E o Zabu aí que já sampleou, pode confirmar. Você conhece o disco É Dançante? O Black Manta é Dançante, o primeiro disco deles? Cadê o Zabu? Tá aí? Bem, se ele sampleou é porque é dançante. Então, esse processo, ele, do jeito que eu trabalho, do jeito que eu aprendi a trabalhar, ele vem de uma conversa e principalmente de uma identificação. Vem de uma identificação desse projeto. Fala, qual que é a ideia que você tem? Fala, legal, essa é a sua ideia. Então, vamos lá. Vamos ver se as suas composições estão de acordo com essa ideia. Vamos fazer arranjos que potencializam essa ideia. Vamos fazer uma gravação, escolher os timbres, uma mixagem que joga junto com essa ideia. O que acontece muito é que, às vezes, a ideia não está clara para o artista ou para a banda, e aí vão fazendo coisas e você vai descobrindo qual é a ideia no meio do caminho. E aí chega lá no final, você fala, não era isso, ou quem ouve não entende direito o que era. E lógico que isso vem com experiência, com o tempo fazendo, mas com pequenas conversas e atenção e foco em alguns pontos, esse resultado chega mais fácil e, principalmente, para mim, assim, que é muito importante, que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, é o processo ser agradável, ser rápido, porque projetos musicais e artísticos, eles têm um tempo para acontecer. Quando ele perde aquele tempo, nossa, aí vira uma novela que se estende, e aí aquela ideia inicial já não faz sentido, porque é muito ligado ao nosso momento de vida, né? O projeto que a gente está, as músicas, as composições. Então, e tem toda a parte, para quem é profissional, tem a parte financeira também, a vida tá rodando, e os trabalhos têm que rodar, então uma pré-produção, uma produção bem feita, deixa essa engrenagem rodando melhor e o resultado é melhor, e tudo melhora. Tá tranquilo? Eu tô falando muito rápido? Tá de boa aí? Alguém já se identificou em alguma coisa, em algum ponto, falar, puta, naquele trabalho ali eu vacilei nisso,
ou naquele trabalho eu acertei ali? Alguém se identificou? Às vezes é difícil mesmo quando tudo acaba, o projeto todo não tá meio coerente, né? É difícil você achar todos os beats, todas as batidas que vai de acordo com a sua ideia, que vai passar aquele feeling. Aí realmente é difícil. Que nem sempre a gente produz o que a gente tá buscando, né? A gente produz muita música, muito conteúdo, mas nem sempre aquela ideia, né? Obrigado. Total. Não, e ainda mais quando você está sozinho, é, fica muito na sua cabeça, né? Tipo quando você tem a ideia e quando você fala em voz alta, você aprende muito, né? Tipo, né, a importância de fazer terapia, tudo mais. Quando você coloca em palavras, você entende muito melhor. E quando você está sozinho, você acaba não trocando. E aí uma das coisas que a gente também vai identificar é que existem algumas outras funções que são confundidas com a produção musical. O arranjador é confundido com a produção musical. Às vezes existem pessoas que fazem arranjo e produção musical. E quem faz o beat também, às vezes, é confundido com produção musical. Criar um beat é maravilhoso, mas o beatmaker não necessariamente é um produtor musical. É muito comum trabalhar junto, um beatmaker e um produtor musical. É muito comum também um beatmaker fazer a produção. Só que quando você faz mais de uma função num projeto, é interessante você conseguir virar uma chavinha dentro de você, virar o seu pensamento e conseguir ver de fora. Você tá produzindo um trampo, você contratou você mesmo como beatmaker, mas você tem que ter dentro de você, que é muito difícil, mas é possível, dentro de você a pessoa que está produzindo, que está vendo todo, e a pessoa que está vendo o específico, que é a produção do beat. E são duas coisas. Eu, às vezes, tenho mais de uma função em algum projeto, me esforcei muito, principalmente na pandemia, onde muitas das minhas fontes de renda diminuíram, então eu tive que ter mais funções dentro do mesmo projeto, por uma questão financeira, e eu falei, mano, eu não posso deixar a qualidade cair, então eu vou ter que me desenvolver nesse sentido. E porque é muito, muito bom, cara, ter várias pessoas, vários ouvidos, vários olhos numa produção. Se você pegar a ficha técnica dos trabalhos mais legais, os trabalhos que eu mais curto, sempre tem muitas pessoas, porque vai passando, um vai ouvindo coisas que o outro não ouviu, as pessoas vão se comunicando e vai lapidando. Mas eu entendo, tem trabalhos e trabalhos, tem realidades e realidades. Mas aí a gente tem que procurar. O Kiko está com a mão levantada, é isso? Eu acho até que o ponto que eu ia falar até meio que passou um pouco na conversa. Me desculpe que minha câmera não está legal, eu pedi ela várias vezes, que ela está digitando sozinha. E no começo você, Guilherme, falou um pouco sobre o público, né, a importância de repente, saber como formar o público. Isso é uma questão muito importante para a gente que trabalha na música independente, né? Que não está na grande mídia, que não está tocando no rádio, que não está nos meios de comunicação de massa. A minha pergunta era essa, principalmente para bandas que têm um som mais plural, assim, que não são exatamente bandas de determinado nicho específico. Eu falo isso pela minha banda, que o nosso primeiro disco tem 13 músicas autorais e tem músicas que são completamente diferentes umas das outras. E a gente não pode ser enquadrado exatamente num determinado nicho de mercado dentro do rock and roll. É uma banda de rock que toca vários rocks diferentes. Então, a minha pergunta era, se você tem alguma dica de como formar um público, como você cativar um público, como atingir um público dentro desse cenário hostil da música independente, onde os meios de acesso aos seus produtos são mais limitados. Se você tem alguma dica para dar para a gente sobre isso. Cara, eu acho que eu não tenho uma dica.
acho que eu posso falar algumas coisas que eu observei em trabalhos. Eu acho que, no geral, a gente vive uma vida muito plural ultimamente, né? São poucas as pessoas que vivem um estilo de música como isso acontecia muitos anos atrás. A gente escuta de tudo, a gente tem acesso a tudo. Sei lá, tiveram pessoas que nasceram e morreram e ouviram só um estilo de música porque era o que estava em volta, era porque o que tinha acesso. E isso, hoje em dia, já não é assim na maioria das cidades, não precisa nem ser uma cidade grande, mas na maioria das cidades não é assim, e ainda mais com alguém que tem interesse por música, vai se ampliando. Então, o que eu vejo é que você não precisa colocar em um projeto só tudo que você gosta, porque senão os projetos viram uma coisa um pouco identificável. Você pode ter num projeto, você pode ter projetos diferentes ou fases do seu projeto, mas sabe aquele release? São 5 amigos e cada um coloca um pouco. Mano, isso é o release de quem não está trabalhando. Pode ser um começo de uma história, um teste. E outra coisa que com a vida da banda, você vai identificando aonde você se encaixa. Você vai tocando, você tocou num lugar, foi legal, você viu a reação das pessoas, foi legal, você tocou no outro lugar, não foi legal, você viu a reação das pessoas, você já tira umas certas informações. Você tem um Instagram, você consegue ver ali a idade, a identidade de gênero das pessoas que gostam, a cidade onde elas estão, e aí você vai tirando essas informações e vai trabalhando com isso. O Vitor falou do Terno Rei, por exemplo. Ontem o Bruno, o guitarrista do Terno Rei, lançou um trabalho solo dele, super legal, mas muito mais eletrônico, é uma coisa que não cabe dentro do Terno Rei. Se ele tentasse enfiar na marra esse trabalho dentro da banda dele, não ia ficar nenhum nem outro. Então ele deu vazão ali, e o Terno Rei é uma banda que eu acompanhei desde o começo, são meus amigos e tal, e é uma coisa que você vai criando uma cena, você vai entendendo onde você se insere, e aí você vai tirando essas informações. O Vitor falou do primeiro disco do Terno Rei. O primeiro disco do Terno Rei foi feito numa época que eles faziam poucos shows. Faziam poucos shows e estavam trabalhando, o primeiro disco, né? Estavam trabalhando. Depois que eles foram pegando uma frequência de shows, foram entendendo o público deles, foram vendo o que funciona ao vivo, o que eles se sentem melhor de tocar ao vivo, o que eles se sentem melhor de tocar sempre. Isso já aconteceu com outros artistas e outras bandas que eu trabalhei, e falei assim, mano, eu não, esse é um tema, eu fiz uma música que numa fase muito pesada da minha vida, eu não quero ficar falando desse tema, isso já passou, entende? E eu não quero ficar voltando nessa fase, que faz 15 anos atrás, e fez um sucesso na época, mas já passou. Então, com isso, você vai tirando essas informações. Lógico que algumas pessoas com uma visão de fora conseguem ver melhor. Fala assim, calma aí, eu estou ouvindo aqui essa sua música, eu não estou nem dançando, nem estou prestando atenção na letra, nem estou, sabe, eu não tô conseguindo entrar no barato da sua música. E isso acontece. Então, uma pessoa com a visão de fora, às vezes, consegue ver o todo. Ali, quem está dentro, às vezes, está muito envolvido. E tem uma coisa também que dos artistas e bandas que estão a fim de ser produzido.
que realmente estão a fim de ser produzidos, sabem ser produzidos. Isso acontece. Tem gente que não está com abertura para ser produzido, ou às vezes não encontrou a pessoa para produzir. Mas aí a gente vai vendo esse todo. Uma coisa que mudou, assim, que tem grandes produtores, eu vi uma entrevista do Quincy Jones, recentemente, falando do trabalho dele com o Michael Jackson. O Michael Jackson pediu para tirar uma parte do arranjo que o Michael Jackson achou que estava demais. E aí o Quincy Jones falou, não vai tirar. Eu sou o produtor, e não vai tirar, vai ficar. Eu fui chamado para produzir o disco e quem dá essa palavra sou eu. Por quê? Quem contratou ele não foi o Michael Jackson. Quem estava pagando ele não era o Michael Jackson, era a gravadora. A gravadora tinha um objetivo e elas chamavam um produtor para chegar nesse objetivo. Então, tem muita coisa de produtores conhecidos que é muito diferente da atualidade, que é o artista que dá a palavra final, e não o produtor. E isso não era assim antes. Você pega grandes discos da música brasileira, grandes discos da música internacional, a pessoa que estava produzindo administrava muito mais o projeto do que atualmente. Atualmente, muitos artistas têm o seu próprio estúdio, então eles que estão bancando, eles que escolheram, e isso tem pontos positivos, são maravilhosos, e tem pontos negativos também. Às vezes vai virando uma coisa muito fechada dentro da cabeça daquela pessoa, às vezes de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas, porque aí o artista, ele que escolheu a capa, ele que fez todas as composições, o arranjo, e aí o projeto fica fechado ali. Eu fiz um curso com o Tony Platt, que é um inglês. Ele é um produtor e mixador de coisas muito grandes, muito grandes. A especialidade dele ainda mas é que agora ele já está bem velhinho, mas era pegar projetos que eram projetos de nicho, bandas que já tinham um público, mas estavam nichados, e transformar isso em uma música internacional. E ele fez isso com o Bob Marley, com o AC/DC e com o Iron Maiden. E o trabalho dele com o Bob Marley é no disco Catch a Fire, que até tem um documentário sobre isso. Olha que exemplo, esse é um grande exemplo de produção, e foi muito legal ter convivido com o Tony Platt e ter ouvido dele. Isso tem um documentário sobre isso. Esse disco foi todo gravado na Jamaica, naquele esquema que o Bob Marley já tinha feito os discos dele antes, uns discos de reggae, aquela gravação bem típica da Jamaica, bem roots. E aí o Bob Marley estava crescendo, e ele foi para Londres para finalizar esse disco, e chamaram o Tony Platt para produzir e mixar. E aí a gravadora chegou e falou assim, Tony Platt, a gente tem esse disco aqui, que está cru, e hoje em dia o público desse disco e o jeito de transformar uma música universal são as rádios universitárias na Califórnia. Olha que doideira. Nessa época, final dos anos 70, começo dos anos 70, as rádios universitárias da Califórnia eram os formadores de opinião. E que era onde a molecada que se ligava em som estava ouvindo essas rádios universitárias na Califórnia e nos Estados Unidos no geral. E aí, o Tony Platt fez a produção para essas músicas que eram muito diferentes do que estavam rolando conseguirem serem tocadas nessas rádios. Então, ele trouxe teclados, trouxe guitarras que entrassem. Foi quando ele transformou o som do Bob Marley numa coisa regional para uma coisa universal.
E aí, tudo que ele fez foi pensar lá na ponta, lá no final, na divulgação, na última ponta, e ele trouxe para o começo. Ele já tinha as composições, e aí ele trouxe coisas no arranjo, trouxe coisas na mixagem, trouxe coisas na música, para inserir dentro daquele mercado que a gravadora contratou ele para fazer. A mesma coisa ele fez com o AC/DC no disco Back Black. Eu sei que é o segundo disco mais vendido da história. É o Black in Black mesmo. Back in Black, foi a mesma coisa. O AC/DC era uma banda, já tinha há uns 5, 6 discos antes, tinha mudado de vocalista e tal, e é um disco... E se você ouvir esses discos, você vê que eles em tudo, eles soam mais fechados, e esses discos são mais abertos, os que o Tony Platt produziu. E tem vários exemplos assim. Eu estou dando exemplos muito gigantes de uma outra época da produção musical, mas eu estou dando exemplo porque foi muito legal ter estudado com o Tony e ter aprendido, e principalmente ter desmistificado. Ele foi assim, para mim foi muito forte desmistificar. Esse curso eu fiz no Chile. A gente passou uns dias numa fazenda que tem um estúdio absurdo no Chile, gravando e produzindo com ele. E aí esse estúdio tinha um técnico de som, que era um técnico experiente, e tinha um assistente desse técnico, que era tipo um estagiário, de 20 e poucos anos. E aí o Tony Platt queria um microfone para colocar no bumbo, e aí não tinha esse microfone lá dentro dos microfones que tinha no estúdio, não tinha um microfone, e aí o estagiário ficou aquele clima, assim, pô, mas acho que o microfone estava em manutenção, pô, vocês falaram que não tinha, e esse assistente, ele super tímido, quase sem voz, deu uma sugestão de um outro microfone, tem esse aqui, que é uma marca nova, que é quase baseado nesse e tal, e aí ele parou e super ouviu um moleque e super testou, e depois falou, nossa, cara, tem tudo a ver, foi legal, rolou assim. E aí, depois a gente jantando um dia, a gente conversou com ele sobre isso, falou, foi uma legal a sua atitude, né, você é um cara super consagrado, ser tão aberto. Aí ele falou, cara, minha vida inteira foi assim, cara. Quando eu conheci o Bob Marley, ele era um moleque jamaicano, novo, tentando a vida. Ele colocava muito forte cantor e compositor, singer-songwriter. Ele falou, quando eu conheci o Bob Marley, ele era um cantor e compositor tentando a sorte em Londres, como muitos. E foi muito legal, assim, ver a abertura dele para todo mundo. Para mim foi muito, muito marcante isso, né? Porque às vezes a gente, no mercado da música, a gente fica meio deslumbrado com pessoas, com famosos, com carreiras, e, mano, tá todo mundo no mesmo rolê aí, né? E a gente quem é produtor, tem que estar, mano, muito ligado em quem está começando, em identificar e falar assim, pô, eu conheci o Emicida, eu trabalhei algumas coisas que eu fiz com o Emicida bem no começo da carreira dele, por conta de um amigo meu que falou, tem um moleque aí, o Leandro, que ele faz uns raps, tal, super dedicado, tá indo bem e tal. É o Bruno Pompeu, que infelizmente faleceu na pandemia, e que era um grande amigo meu. E aí ele falou, puta, cara, tô mixando e masterizando aí uns trampos do Leandro, que acho que ele era estagiário numa produtora de áudio que o Brunão trabalhava e tal. Essa semana tá meio corrida. Aí eu falei, mano, te ajudo aí, deixa eu dar uma ouvida. Ele já tinha falado bem, eu falei, te ajudo aí, deixa eu dar uma ouvida. Aí eu ouvi, e aí eu falei, beleza. Peguei o trampo para ajudar o brother, que estava com muita coisa, trabalhava com publicidade,
E aí acabei fazendo uns trabalhos com o Emicida que são super legais, e estão aí, tá rolando, sabe? Então a gente também, é muito importante estar ligado, ter esse faro, né, de conseguir identificar onde que tem uma faísca interessante, né? E com o tempo a gente vai vendo, você fala assim, pô, olha aí, mano, um trabalho de uma pessoa que tá inserida, que tá no rolê, que tá na cena, que tem letras legais, que tem uma sonoridade interessante. Você já começa, você pegou aqui nesse comecinho, você vê a composição, uma demo, uma pré-produção, você já imagina lá a outra ponta. Ó, eu consigo imaginar isso aí circulando e tal. E aí todo esse meio é só para potencializar. Mano, como é que eu vou fazer aí para colocar mais potência? Às vezes o som quer incomodar. Às vezes você quer um som que ele incomode. Ele é um som que ele vem para provocar. E isso aparece, sei lá, em bandas de punk. O Vitor trabalha com bandas de punk, né, Vitor? Mano, trabalha com a banda. Uma das coisas importantíssimas é aquele som e provocar, ele ser distorcido, ele ser sujo, ele mostrar na sua cara. Quem trabalha com funk, mano, o funk ele vai mexer em estruturas da sociedade, vai falar da sexualidade de um jeito que vai mexer numa estrutura da sociedade. E aí tem vários funks super legais que você vai ver, o som é meio estourado. Mano, faz parte daquela realidade, faz parte o jeito de cantar, e a provocação faz parte, e tem som que é para agradar, tem som que é para ser super suave, macio, delicado. Então não tem uma regra, né? A produção musical, ela não tem muitas regras. Talvez a parte técnica de mixagem, a parte que envolve física, tem as regras. Se ali entender e tal. Mas essa parte que é extremamente artística e muito humana, né? Tem pessoas que mexem com as outras pessoas, né? Engatei aqui, falei um monte, faz sentido aí? Como é que vocês estão? Tem alguém de mão levantada? Até também queria saber de vocês, né? Às vezes a gente entra numa oficina de produção musical com uma expectativa, né? Que é aquele, qual o plugin que vai fazer a minha música soar melhor? Como fazer um beat? Não. E na verdade, a gente tem que ter muitos passos antes para entender, e depois essa parte técnica é super importante de estudar. Quem está no estúdio tem muita coisa interessante de estudar, de física, né, do áudio, sobre o áudio. Eu evolui muito estudando como o ouvido funciona. Isso é uma parada muito interessante, porque o nosso ouvido é maravilhoso, e ele é muito diferente, né? Tem muitas variações do ouvido entre as pessoas, e tem muitas variações de como as pessoas recebem e entendem esses sons. Tem toda a memória, toda o contexto. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho para uma videoarte gravada em São Paulo, que misturava uma orquestra com uma banda que era um jazz bem experimental, uma coisa bem, bem urbana, assim, um jazz bem, bem quase rock, assim, uma coisa bem que rolava bem forte em São Paulo na época, nos anos 10. E aí esse festival circulou em alguns, essa videoarte circulou em alguns festivais. Os festivais no Brasil rolava um negócio assim, nossa, orquestra, que lindo, que coisa maravilhosa, uma orquestra, sempre falavam da orquestra. E aquela banda que tinha uma cara bem paulista,
não chamava muita atenção, porque a gente estava em São Paulo, estava no Brasil e tal. Aí a gente foi convidado, por conta desse trabalho, para dar um workshop em Munique, na Alemanha. E, cara, ninguém deu a menor bola para a orquestra em Munique. Todo mundo falava da banda, falava, nossa, que sonoridade incrível essa banda, esse jeito de tocar. E ninguém falou da orquestra. Depois eu descobri, Munique é a cidade que mais tem orquestra no mundo, é um centro de música clássica. Então, tem um peso muito diferente para a gente, para as pessoas, né? Você tocar um berimbau em alguns lugares é a coisa mais comum e mais tranquila do mundo, em outros lugares é uma coisa extremamente exótica. Então, todo esse histórico da pessoa, de quem está ouvindo, conta muito. Guilherme, você falou do Emicida, né? Assim, você trabalhou com ele no início. Aí eu vi também que você produziu um disco do Rancore. Não é uma banda que eu gostava muito, mas eu lembro que na época esse disco estourou assim, bastante, assim, bem nichado mesmo, mas não era uma coisa assim, um som diferente. A mesma coisa que Terno Rei também, que hoje em dia é uma banda super estourada, entendeu? E como é que foi isso aí? Você trabalha com artistas mais consagrados e trabalha com essa galera assim mais no início, assim, como é que foi assim o desenvolvimento, assim, essa subjetividade assim de estar produzindo? Porque assim, eu fico olhando assim, tipo, acho que aquele disco que você fez do Rancório, acho que marcou, assim, impactou uma geração assim de pessoas assim da minha idade, entendeu? Eu vejo que eu admiro muito assim a banda por conta disso, assim, aquele disco teve um alcance assim que e não é um disco assim, é um disco de rock assim, mais pro punk assim, mas não é uma coisa assim tão agressiva, entendeu? Como é que foi chegar naquela sonoridade, entendeu? Como que foi essa ideia? Assim, tem muita curiosidade assim nisso. Ah, legal, Vitor. Cara, o Rancor foi assim. O Rancor era uma banda que já estava rolando e eu conhecia eles porque o guitarrista da banda é irmão de um grande amigo meu e a gente estudou na mesma escola. Mas eles são mais novos que eu. E eles já estavam tocando bastante. E eu já estava trabalhando com outras pessoas, já tinha lançado no Mindel, já tinha feito outros trabalhos. E aí, o Rancor aconteceu uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é eles estavam com um problema, um problema não, uma questão deles estava bem na parte básica, que é a gente tem letras e tem ideias que a gente não está conseguindo passar pela nossa sonoridade. E aí, o meu trabalho com eles foi super intenso. A gente ficou 3 meses ensaiando na minha casa para conseguir arranjos e mexer no jeito de tocar para que a voz pintasse. Porque, para quem não conhece, o Rancor era uma banda de hardcore e era tudo muito e não conseguia ter delicadeza na letra, não conseguia expor a letras mais do jeito que eles queriam. Então eles me chamaram, que era uma pessoa que não era do hardcore, para a gente conseguir, falou, mano, vamos tirar a guitarra, vamos colocar a guitarra limpa, vamos fazer arranjos de um jeito que a voz e as ideias que eles têm apareçam. E isso foi muito tempo, foi ralando, foi tipo, vamos ensaiar com o metrônomo, vamos colocar o metrônomo, vamos fazer uma linha de guitarra que seja legal, mas necessariamente não precisa ser com distorção o tempo inteiro. Tanto que a primeira música do disco, que foi a primeira que eles fizeram para o disco, chama Canto Gritando, que era uma música que não tinha... Ele falava, mano, eu não consigo, só consigo cantar gritando, porque senão ninguém ouve nada. E aí eles estavam procurando uma outra sonoridade, e aí a gente foi gravar num estúdio grande, que na época, assim, 2007, que a gente gravou esse disco, já rolava muito home studio,
Mas os home studios ainda tinham cara de home studio. E a gente eu consegui encaixar lá num malabarismo orçamentário de gravar num estúdio grande. Então é um som de uma banda independente que soava que nem uma banda grande, que soava que nem uma banda gringa. E não emplastificado, porque isso rolava muito. As bandas independentes na época, final dos anos 90, anos 2000, isso foi um problema de muitos anos. Elas eram super legais. Aí assinava com uma gravadora, aí vinha aquele som meio pasteurizado. Então o Rancor a gente conseguiu não ter um som pasteurizado e isso é impactante, né? Foi um disco que, cara, até hoje, foi lançado em 2008. E é louco também, o disco ficou 6 meses pronto, sem lançar, para ver como ia lançar. Porque tinha proposta de gravadora, eles acabaram lançando independente. E imagina, na época, você ficar com 6 meses um disco pronto. E aí, até hoje, eu recebo mensagens e consigo trabalhos de pessoas que ouviram esse disco e me chamam. Isso também é uma coisa muito legal, assim, da produção, da gente entender como eternizar os trabalhos, né? E como vale a pena caprichar. Esse disco do Rancor, cara, a gente ensaiou muito. A gente ensaiou muito. Eles pararam a vida deles total, assim, tipo, para fazer esse disco. Pararam show. Mano, teve gente que saiu da faculdade, que estava fazendo outra coisa, e falou: não, mano, faculdade está atrapalhando minha banda, e é isso. Eles ensaiavam 3 vezes por semana, na minha casa, no meu home studio na época, mais uma vez na deles. A gente gravou esse disco uma vez inteiro ao vivo, num esquema bem pré-produção. Aí depois gravou ele inteiro por canais e depois foi para um estúdio grande. Então, quando a gente chegou no estúdio grande, que era caríssimo, imagina que um estúdio grande naquela época custava o mesmo que custa hoje em dia, custava 120, 140 reais a hora. E isso aqui há 15 anos atrás. Proporcionalmente era muito mais. Então, quando chegou no estúdio, a gente estava lá no estúdio, a preocupação era timbre, porque a execução, a galera já estava com aquilo debaixo dos dedos. A preocupação era, mano, timbre, timbre. O Vigília do Terno Rei, foi o primeiro disco do Terno Rei, foi relativamente parecido. Eles já tinham gravado uns EPs. A diferença é que eles já não tinham um público, não tinham não tinham tantos shows, eles já tinham pessoas que estavam ligadas, mas eles não tinham tanto público. Assim, desculpa só interromper, é porque só puxando o assunto Terno Rei, você gravou também, produziu o seguinte, que foi Essa Noite Bateu Como um Sonho. Tipo, você já estava enxergando um público, assim, um nicho que estava querendo chegar? Como? Já tinha isso? Já? Desculpa ter te interrompido, tá? Foi só porque tocou no assunto. Cara, total. Não, o Terno Rei, cara, alguns integrantes do Terno Rei eram de outras bandas que eu já tinha produzido. Na época do Rancor, eu acabei sendo um produtor requisitado por conta do Rancor, e aí eu produzi 2 bandas, que era o Gridare e o Ambiente, que eram bandas super legais, mas que acabaram, por vários motivos, não rolando, e essas bandas, integrantes dessas 2 bandas, montaram o Terno Rei. E o Terno Rei começou a ensaiar, então eu fui nos primeiros ensaios, foi bem no começo. E aí tava meio assim, porque eles estavam procurando vocalista, eu cheguei a indicar um cara, e quem compunha as músicas era o Ali. E aí, mano, o Ali mostrando as músicas era maravilhoso. Aí um dia rolou isso, mano, Ali, você vai ter que cantar. Cara, quando o Ali começou a cantar, é aquela cena assim, mano, você vê aquilo, eu vi aquele ensaio, você fala, mano, aí tem coisa. Aí tem coisa, é só questão de pôr para fora e as pessoas ouvirem. Então, o Terno Rei sempre logo de cara, assim, foi uma banda que eu sabia que tinha uma coisa especial. E como eles já tinham passado por outras bandas que tinham levado a sério outras bandas, então umas coisas básicas já estavam muito definidas, assim, tipo, puta, tocar no metrônomo,
algumas identidade, e uma dedicação, assim, absurda, cara. Eu lembro, assim, antes da gente gravar o Vigília, o Bruno, do Terno Rei, ele trabalhava com outra coisa, e a gente fez um esquema de alugar e pegar emprestado tudo quanto é guitarra e amplificador que a gente achava que tinha a ver. E aí o Bruno fez esse corre numa sexta-feira meio chuvosa em São Paulo, que o maluco trabalhou o dia inteiro e ele pegou um trânsito, assim, aqueles trânsitos tipo de 3 horas, e eu lembro, assim, do maluco chegar com um monte de amplificador, um monte de guitarra, e aí a gente passou quase que uma noite, uma madrugada, testando, assim, vamos tocar essa música, pegamos, sei lá, uma Telecaster num Fender Twin, tá soando bem, legal, agora vamos pegar essa Telecaster em outro amplificador, essa em outro amplificador, legal, agora vamos pegar outra guitarra, a gente ficou horas testando e gravando para achar timbres de guitarra para quando a gente fosse gravar, e numa sexta-feira à noite, tá ligado? É uma coisa que você fala assim, mano, esse maluco tá afim. Esse maluco tá afim. Uma coisa horrível é quando você é produtor e você vê que você tá mais afim que a banda. Isso é horrível. Quando tu, mano, começa, vamos ensaiar, terça eu não posso, aí quarta... quarta eu tenho judô, quinta, sabe? Aí você fala, mano, esse tipo de coisa que com experiência você vai sentindo, você vai falando assim, ó, aí, mano, uns 2 anos atrás teve uma banda que acabou não rolando o, o, o processo com eles tinham ganhado um edital, olha isso, tinham dinheiro público, e aí tava um drama para conseguir gravar um baixo, aí a gente conseguiu, para gravar um baixo, aí, segunda não pode, acabou que, mano, eu mudou o horário do estúdio para o cara gravar, o baixo ele chegou meia hora atrasado, tá ligado? Falei, mano, aonde que você chega meia hora atrasado, cara? As bandas que eu conheço que foram pra frente, a galera chegava meia hora antes e ficava, e aí, tô pronto, vamos lá aí, se quiser, eu tô pronto. Tá ligado? Então, esse tipo de postura você vai sentindo, você vai vendo, né? Tem toda a parte musical, tem toda a parte da vivência, de como a pessoa constrói a vida dela. E tem uns trampos que também, tiveram outros trampos que eu acreditei que acabaram não rolando também. Mas o Emicida, só para clarear aqui, o Emicida agora tem uma proporção muito grande. Eu não tive muito contato com ele. Eu encontrei ele poucas vezes, não tenho contato, não é meu amigo, nem nada. Eu fiz esses trabalhos mais para o Bruno, que estava produzindo ele, que era um grande amigo meu. Mas o Emicida eu não tive contato, assim. Não foi ele que me escolheu para trabalhar, nem nada. O Terno Rei e o Rancor já são outros rolês, são meus amigos, agora a gente, com esses últimos discos do Terno Rei, eu não trabalhei, mas continuam meus amigos. Eu tinha pontuado da importância de cada função na hora de entregar uma música, não é só, são vários processos, né? Eu também trabalho com rap, eu canto e escrevo rap. E aí, inclusive, é um dos trabalhos que já tem disponível nas plataformas de streaming dos meus trabalhos, porque o show que eu vou apresentar no Lança é um trabalho inédito, que eu vendo esses shows com essas músicas, que não tem nada a ver com o meu trabalho de rap, mas que não estão disponíveis. Eu já tenho, tipo, músicas escritas para um álbum que não está disponível ainda, já sei basicamente como que eu quero lançar cada coisa, mas eu não consegui, tipo, gravar, não consegui ter grana mesmo para lançar como eu quero. Que vai ter violino, penso bateria, penso várias coisas. Enfim, o ponto era outro. E aí, eu estava lembrando quando você falou dessas funções, que tipo, o beatmaker não necessariamente é produtor. E é um fato, né? É um fato que não. E às vezes eu vou para estúdio com a galera para produzir alguma parada e eu não sei a nomenclatura das coisas, mas eu sei como eu gostaria que soasse o que eu estou fazendo ali, quando eu escrevo e tal. E aí eu tenho sentido uma abertura muito, muito interessante, tanto com o beatmaker, na hora de produzir um beat, né?
Porque às vezes a gente senta e fala, vamos fazer isso juntos. E rola. Eu falo, poxa, eu queria ouvir desse jeito aqui, eu queria esse som aqui, mas eu não sei o nome de cada coisa, não sei o nome de cada bateria, de cada guitarra e tal. E acontece de rolar muito bacana. E com os produtores também, de tá mixando, masterizando, me mandar, e aí, tá curtindo? E aí eu saber como eu quero que, tipo, que a pessoa sinta a música, eu quero que passe de um fone para o outro, como se estivesse atravessando dentro da sua cabeça o som, sabe? Que legal. Isso é muito bacana. E aí você falou sobre ter o ouvido bom para as coisas. Eu acho que eu estou nesse caminho de ter um ouvido, de estar treinando o meu ouvido, eu acho, para isso, para ter esse ouvido bom. E eu conheço uma galera, assim, que tem esse ouvido aguçado, e aí o que falta mesmo não sei se são as ferramentas, né? Mas falta a gente conseguir ter acesso a esse tipo de coisa, que essa troca que está tendo aqui hoje, sabe? Total. Estudar mais sobre as coisas, porque eu sei de violão, de tocar violão, eu aprendi de forma autodidata, sabe? Mas todo mundo troca ideia comigo e fala, nossa, você precisa fazer aula de violão, isso vai ampliar seus horizontes, você precisa entender de campo harmônico, porque o que você faz sem saber das coisas é bem interessante, porque eu não sei, se você falar, Dai, faz sei lá, um Fá sustenido, eu vou falar que eu não sei. Aí você vai me ouvir tocando uma música minha, tocando um Fá sustenido. Eu não sei o nome das notas, mas eu sei tocar aquilo que eu quero ouvir, sabe? Total. Era basicamente isso. Você falou várias coisas legais, né? Cara, você não precisa saber o nome das notas. Tem grandes músicos que não sabem, pessoas com carreira maravilhosa. Mas ajuda. Estudar música ajuda, porque se você estiver estudando, você vai estar em contato com outras pessoas, você vai estar em contato com o seu instrumento, você vai conhecer novas possibilidades. Saber o nome é o de menos. O envolvimento e a intimidade é o mais interessante, né? E tem várias formas de estudar, né? Eu conheço pessoas que estudaram ouvindo os discos e tirando os discos, e a partir disso foram misturando com ideias próprias e foram fazendo coisas muito interessantes. Tem gente que foi ter aula, tem vários jeitos, né? Como falei, não existe uma fórmula. E eu acho que eu vou passar umas coisas práticas aqui que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, que que eu acho que é sempre legal. Quem faz uma oficina procura umas coisas práticas, que é quando você está vai produzir uma música, você escolheu para produzir uma música, por exemplo, uma canção. A Daiane vai fazer um rap, e aí? O que é o mais importante no rap? Onde as pessoas se identificam? É na letra e no flow de quem está cantando. Então, a gravação mais básica dela, que é um celular gravando um beat ou só a voz com um metrônomo, alguma coisa assim, tem que estar rolando. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim. Enquanto essa primeira gravação super básica não tá rolando, você começa a depositar, mas na hora que tiver o coro junto vai ficar legal. Vai ficar mais legal. Mas tem que estar rolando, assim, tipo, você vai gravar um MPB, alguma coisa assim, mano, a composição é uma canção, ela tem que estar rolando ali um violão bem simples e uma voz, saca? Você vai gravar uma banda, uma gravação bem simples. Eu acho que esse esforço para esse começo de tudo ser bem o melhor possível é o que faz a diferença, saca? De você ter ali o diamante, o bruto muito bom, e depois ir lapidando. E aí outra coisa que faz muita diferença é ter uma consciência do que está acontecendo. Se você trabalha com banda, é muito comum a banda ensaiar lá alto, tal, e aí depois vai ver que o bumbo e o baixo não tá coladinho, vai ver que na hora do refrão
um tá fazendo um acorde ali, o outro tá fazendo um acorde que tem uma notinha ali, um tá fazendo o acorde 7, o outro tá fazendo e não tá tão bom, não estão cantando juntinhos. Então, essa parte da execução também ajuda muito, assim, porque com uma execução boa, você também começa a entender a ideia. E isso é um problema também. Às vezes a execução não está boa e o problema está sendo colocado na ideia. Então, entender a melodia da voz como uma melodia. Entender lá a melodia. Tararirará. Mano, são as notas. Tararirará. Sabe? Eu cantei tudo. Mas entender a voz como uma melodia. Esse tipo de coisa ajuda. E então, para chegar no estúdio, mano, ter consciência do que você vai gravar, do que você já está fazendo. Isso aí, a Daiane, às vezes você não sabe o nome das coisas, mas se você sabe as sensações que você quer passar, você tem outras pessoas que às vezes são mais técnicas em uma coisa que vão te ajudar. E não depositar nas outras etapas de salvar a música ou de o problema está nisso. O problema, no geral, está lá no começo. Sim. E a ideia de ser homogêneo, né? De trabalhar, assim, de ter uma qualidade, a qualidade máxima que você conseguir em todas as etapas, né? O Felipe, né? O Felipe, o Nareba, a gente trabalha junto em alguns projetos que ele faz a edição, de colocar tudo juntinho. Cara, isso faz muita diferença. E quanto melhor for tocado, vai precisar passar por um processo de edição normal, mas aí vai ficando mais natural, mais natural. E a gente se depara com um problema muito grande, que é ter um certo frescor, né? O seu som ele ser especial ao ponto de chamar a atenção, mas ele ser comum ao ponto de ele ser facilmente assimilado no ouvido. Isso é uma questão muito complicada que a gente está vivendo, principalmente no jeito de ouvir música desse momento, assim, em 2023, como as pessoas estão consumindo música no Spotify, nas plataformas, que você tem que conquistar o ouvinte relativamente rápido. Hoje, as músicas, um dos principais divulgadores das músicas são as playlists, então a sua música ela tem que caber entre duas músicas, como a rádio, como o Bob Marley lá na rádio universitária americana. A música dele tinha que estar no meio de duas músicas. Então, ela tinha que se encaixar lá, de algum jeito, mas ela tinha que ser especial para chamar a atenção. Essa é uma situação que acho que, um grande desafio, né? De quem trabalha com música, mesmo que seja dentro do nicho. Se você tem uma banda de ska, você tem um certo o que pode ser chamado de ska, não pode sair muito daquilo para poder ser chamado de ska, mas também não pode ser aquilo de sempre, senão não faz sentido ter a banda. Eu acho que esse é um desafio artístico comercial, né? Ricardo levantou a mão. Manda Ricardo. Beleza, Guilherme. Só porque você estava falando aí, e aí acabou me vindo uma coisa na cabeça. Muitas vezes, assim, né? Enfim, eu comecei a estudar há pouco tempo a produção, então eu estou bem inicial, né? Então, muita coisa surge num momento e fica um tempo parecendo assim, eu gosto daquilo que eu fiz e tal, mas depois acaba enjoando, aí acaba indo para outro projeto e nunca finaliza nada, né? E nesse contexto, eu queria entender, assim, eu queria te perguntar, né,
não uma fórmula mágica, mas como foi esse processo para você de desenvolver uma autocrítica que ela não te sabota e nem te deixa confiante demais também, né? Para você conseguir olhar para o seu trabalho e falar, não, acho que agora tá bom, né? Para também não ficar sentando com as coisas sempre na gaveta e começar a tá soltando, né? E quando soltar, né? Saber o momento de quando soltar e tal. Isso é difícil, né, cara? Autocrítica é complicado, né? Isso acho que envolve outras questões da vida, né, cara? Eu acho que envolve coisas fora a música mesmo, né? Você tá com a cabeça no lugar, aquelas coisas básicas, assim, né? De, da vida mesmo, de tomar água, fazer terapia, fazer exercício e tal. E eu acho que tem uma questão do mercado, ele é muito seletivo, sabe? O mercado indica umas coisas. Então, eu, quando eu comecei, eu tocava baixo, né? Hoje em dia nem falo que eu toco baixo, mas eu tocava baixo. Eu tinha muitas ambições como baixista, mas aos poucos as pessoas não me chamavam para tocar. As pessoas ouviam as coisas que eu produzi, que eu gravei o baixo, e falavam, pô, que legal, hein? Quero produzir uma música com você. Mas não me chamava para tocar baixo. Eu ficava meio mal, sabia? Porque hoje tem amigos que estão em trabalhos grandes que eles nunca me chamaram para tocar. Eu falava, pô, mas eu sou baixista, cara. Eu tô aqui, eu tinha essa opção. E aí eu fui entendendo, assim, de falar, mano, legal. Tem um conceito japonês que é super interessante, que é o Ikigai. Eu não quero falar muito, porque é uma coisa que eu não conheço muito, mas ele é basicamente um cruzamento, assim, o que você tem a oferecer, o que você gosta, o que a sociedade precisa, assim, depois procurem esse Ikigai, que é um conceito interessante. Você vai vendo, assim, o que encaixa, o que as pessoas que estão do seu lado se interessam em você, o que você se sente mais à vontade fazendo, e um trabalho puxa o outro, cara. Isso é uma coisa que, para mim, a minha vida inteira foi assim. O que sempre me trouxe trabalho foram fazendo trabalhos. Então, eu tenho bastante coisa que eu já fiz, assim, que eu não tinha um objetivo financeiro. Às vezes, assim, já rolaram vezes, assim, de, cara, tá super apertado de grana, porque a nossa vida rola muito isso, né? Infelizmente, poucas pessoas têm uma estabilidade e às vezes fala, mano, eu vou investir meu tempo nisso aqui, de fazer um som com uma pessoa que eu curto o trabalho, e aí lá na frente vão aparecendo, né? Então eu acho que a melhor coisa é ir fazendo e ir até o fim. Isso também é uma coisa que se aprende muito. Ter coisas paradas, começadas e paradas, é muito ruim. Por quê? A parte técnica, cara, você aprende muito da sua música, de arranjo, de produção, né? Quando ela está finalizada, quando ela está lá no Spotify. Eu lembro a primeira vez que eu vi um trabalho meu tocando na MTV. Sabe aquela coisa assim, que você estava ali na televisão, um trabalho que eu mixei, que eu produzi, aí foi tocar na MTV, e aí tocou na televisão, e não soou como soava, como eu imaginava que soava. Mas eu aprendi um monte. Você começa a aprender o que é importante. E isso que é o louco de ter outras pessoas e finalizar, porque, cara, ó, primeira vez que eu vi um trabalho meu na MTV, a primeira vez que eu vi um trabalho meu numa balada, tocando numa balada, cara. Esse foi uma das coisas mais legais, assim. Tava com uns amigos, sabe? Você tá com uns amigos e começou a tocar uma música minha, era um trabalho que eu tinha, aí os amigos já começaram, tá ligado? Aquela coisa, tá na balada, e aí eu vi o quanto eu estava prestando atenção em coisas erradas. Por exemplo, se você faz um trabalho para pista, cara, pista é mono. Você ficar pirando no estéreo,
como a Daiana falou, passa de um ouvido para o outro, isso é legal num som que a pessoa vai ouvir ali no fone, um tipo de som. O som que está na balada é mono, é bater ali. E aí eu vi e falei, caramba, olha como eu não fui no que importa, eu gastei minha energia e o tempo não no que importa. E aí deixei de lado o mais importante. Foi um erro que eu nunca mais fiz para som que vai para a pista, que é a parte mono, é bumbo e caixa batendo. Também, a primeira vez que eu ouvi um som meu tocando, isso foi louco também, um trabalho que eu produzi tocando numa loja, sabe essas lojas de, como é que é o nome? Essas lojas tipo Renner, assim, essas lojas que fica tocando... Loja de departamento. Loja de departamento, eu nem lembro qual que era, nem lembro que eu fui fazer, porque eu não gosto desse tipo de loja, e aí começou a tocar um som que eu trampei também, e aí saquei algumas reações de umas pessoas que falam, olha aí, cara, olha como o que importa é isso, e eu estava me preocupando com coisa minha. Então eu estava ali me preocupando com a picuinha da picuinha, enquanto o todo, o mais importante, tem um grande mixador, inclusive mixou o Liberta, do Rancor, foi onde eu conheci ele, a gente ficou muito amigo, aprendi muito de mixagem, produção musical com ele, que é o André San Giacomo, conhecido como André Cabelo. Ele ele é muito figura, ele fala de um jeito muito engraçado, que é o que importa é o importante. Tipo um jargão dele. E é muito louco que você vai ver, quando você vai ver, você tá se importando com a coisa errada. Sim, tem muitas coisas, tem muitos detalhes, quase tudo é importante, mas tem, tipo, como fazer uma hierarquia de coisas importantes, e que você vai identificar o que é importante naquela ideia lá, naquela ideia inicial e na ponta, que é em quem vai ouvir. E por isso que é muito importante finalizar as coisas. Finalizar, colocar ali no YouTube, no Spotify, um dia colocar, sabe, para tocar num sistema grande, num sistema de som grande, assim, sei lá, eu já fiz isso, assim, de estar num outro trabalho, aí deu uma escapadinha no intervalo, e fui lá e coloquei numas caixonas, tipo, num PA de show, falei, vou colocar uma mix minha aqui numas caixonas para eu ver como tá soando. É tipo você tá fazendo um vídeo, você tá vendo ele aqui no celular. Esse vídeo vai ser feito para ser assistido no cinema. Então, mano, uma hora você vai ter que ver ele numa tela grande para entender o que tá rolando. E acho que essa é a importância de finalizar. Obrigado aí pela resposta. Cara, a gente está meio que chegando para o final. É um assunto que, bem, eu estou há 20 e poucos anos da minha vida dedicado a isso, e a gente que é meio nerd, áudio nerd, gosta de conversar sobre isso. Então, mandem ver aí se alguém tiver mais alguma pergunta. O maior inimigo do produtor é ele mesmo. Cara, que dramático, cara. Acho que o Kiko fez uma pergunta mais cedo e a galera foi perguntando, assim, e os assuntos eles acabam voltando no mesmo lugar, mas eu tive uma interpretação aqui que eu acho que é muito legal, assim, até mesmo conhecendo o perfil de várias pessoas, né, conhecendo pessoalmente várias pessoas que estão presentes aqui, né, tem muita gente que é muito envolvido com a música, mas é mais envolvido com ao vivo do que, de fato, com produção, né, com produção de produto fonográfico, né, porque quando a gente fala em produção musical, o que a gente pensa, assim, na hora que eu vou criar um produto, a gente também leva isso para ao vivo, né, não adianta nada, o Guilherme falou, né, por exemplo, da essência de um determinado disco, de um determinado produto do Rancor, né, mas para ao vivo eles também desejam levar aquilo, né, então acho que parar para analisar a produção e pensar a produção e levar isso para o ao vivo, levar isso para o seu dia a dia, por mais que você não esteja tão envolvido com o estúdio também, isso é algo muito legal. Então, eu fiquei muito feliz de ver várias pessoas aqui
que são músicos aí, inclusive músicos renomados, assim, de ponta da cidade. Tem bastante gente aqui, bem legal, tá aqui participando. Eu espero que isso esteja, que possa agregar para vocês aí na carreira de vocês. Bem, se alguém tiver mais alguma pergunta, mande aí. E eu vou deixar uma lição de casa para vocês, lição de casa mais fácil da vida, que é escutar sons, músicas que vocês gostam com ouvidos de produtor. E como é que é isso? Vou dar uma sugestão. A primeira é a escolha da música. Pega uma música que você gostava quando você era mais novo, quando você era adolescente, alguma coisa que bateu muito forte em você. Para mim, uma coisa que bateu muito forte na época foi o Nirvana, que era um moleque, eu peguei os lançamentos do Nirvana, que foi muito forte para mim. E depois de anos, escutar aquilo foi muito legal. E aí você vai escutar com ouvidos de produtor. E como é que é escutar isso? Você vai ver. Isso envolve escutar várias vezes. Mano, ouve bem todos os instrumentos que tem naquela música. Mas assim, ouve com atenção. Não os instrumentos e os canais que tem. Por exemplo, tem uma dobra de guitarra, às vezes tem um pandeirinho ali no cantinho, onde tem dobra de voz. Tenta identificar o que te emociona naquilo. E um exercício que é maravilhoso para entender como foi encaminhada essa produção é ver o tamanho da música, o tamanho que ela ocupa. Um exemplo, você pode fazer com a mão, é você tentar colocar aqui assim, ó. Vou pegar uma música, eu estou ouvindo no fone, eu sinto que a voz está aqui. Mas aí na hora que chega o refrão, a voz está aqui. Você fala, mano, olha que demais. Eu tô usando o exemplo da música que eu tô pensando que eu fiz isso. De você ouvir e falar assim, nossa, cara, nessa música a bateria tá aqui, ó. A bateria tá aqui. Aí você pega uma outra música que você gosta também e a bateria tá aqui. E as duas são maravilhosas. Eu vou pôr não, porque a transmissão é mono, não vai dar pra gente sentir isso. Então, pega uma música que você gosta, que você conhece bem, do sons que te emocionaram, tenta separar a parte emotiva, assim, mano, por que esse som mexia comigo? Por que ele pegou em mim? Agora, vamos ouvir como um produtor técnico, fala assim, olha esse caminho que foi feito, olha como foi construído para o refrão ser gigante, olha como foi construído para ser dançante esse som. E vai ser uma delícia fazer isso. Pega músicas que vocês gostam, que vocês vão ouvir várias vezes. E aí, se vocês se empolgarem nessa ideia, eu dou uma sugestão que pega músicas que vocês não gostam e façam a mesma coisa. Músicas que vocês não gostam, mas fizeram muito sucesso. Pega uma coisa que você não gosta e que é estouradaço e ouve com o ouvido de produtor. Porque se a música fez sucesso, é porque ela mexe com as pessoas. Esse negócio, música ruim, mano, isso é coisa de ouvinte que quase não conta. Quem é profissional da música fala, mano, mexeu com as pessoas, chegou no objetivo que queria, profissional, tá valendo. Então, esse exercício de ouvir e falar assim, mano, olha aqui como esse silêncio foi importante, olha como parar de cantar nesse momento me fez dar mais valor a tal, olha como esse silêncio, olha como esse som me incomoda, olha que incômodo que ele traz esse som, e aí ele acaba e traz um alívio, olha que coisa maravilhosa, assim, de você jogar com isso, porque o nosso ouvido, a nossa cabeça, ela trabalha com eventos e com atenção,
Então, dentro daquela música, que às vezes tem 3, 4 minutos, o que acontece? Se ela é toda reta, ela cria um efeito, ela cria um mantra. Tem música que é toda reta, porque a ideia é você entrar nesse mantra. Tem música que ela é cheia de eventos dentro da música, porque ela está te apontando para um lugar. Então, conforme você vai ouvindo coisas que você gosta, você vai criando um repertório de soluções. Porque um produtor, ele acaba dando muita sugestão no trabalho dos outros. E para dar sugestão no trabalho dos outros é uma coisa que você tem que fazer com propriedade, senão fica vazio. Você fala, eu acho que aí podia ter um pandeiro. Fala, mano, pode ter um pandeiro, sempre pode ter um pandeiro, sempre pode ter cordas, tudo é legal. Mas como que é colocado, a produção de um disco envolve soluções para 10, 12 músicas. Se as músicas estão no mesmo tempo, se as músicas estão lá... É sempre aquelas coisas básicas, cara. É o tempo da música, é a dinâmica, tudo que você aprendeu na primeira aula de tudo. Mas você pode ir se aprofundando naquilo e, mais do que se aprofundar em estudo, é se aprofundar em atenção. E não tentar maquiar aquilo lá na frente, que eu acho que é a maior questão que eu vejo, dos erros que eu cometi e dos erros que eu me deparo no dia a dia trabalhando. O que querer levantou a mão. Pode falar. Não, só queria falar como é muito doido você tentar entender os momentos da música, né? Sobre essa questão da música mais reta, sobre esses momentos. E como isso tem que fazer sentido, né? Para a proposta. Só um comentário mesmo. E é muito difícil também quando você está trabalhando com uma pessoa que às vezes não sabe o que ela quer, né? Tipo, já trabalhei com uma pessoa que trouxe uma letra, era um rap, só que só trazia a letra mesmo, aí, tipo, eu tinha que descobrir tudo, sabe? E essa parada de respeitar os momentos é a proposta, né? Entender a proposta. Faz parte, total. Cara, ó, quem quer trabalhar como produtor, uma coisa que eu sugiro muito estudar uma parada que se chama comunicação não violenta, que é um jeito de você conversar com as pessoas e fazer perguntas e às vezes até tocar em assuntos delicados de uma forma que seja positiva e que seja estimulante, porque no geral, cara, a gente acaba tendo que trabalhar onde estão os defeitos das pessoas. Então, por exemplo, alguém que tem letras muito bonitas, mas não canta muito bem. Pô, é super chato você falar assim, pô, você canta mal, hein? Tá ligado? É uma coisa que não... que você vai lidar. Ou falar, você canta bem, mas tua letra é ruim, hein? Então, quem trabalha com produção, trabalha com gente. Então, conseguir se comunicar, conseguir perguntar e de um jeito que extraia as respostas, porque já aconteceu também de eu ir resolvendo as coisas e no final das contas o trabalho ficar mais minha cara do que o artista. O trabalho ficou legal, mas e daí? Se eu quero que o trabalho seja minha cara, eu faço o meu trabalho. Não o artista que me contratou, a pessoa que me contratou. Então, se você consegue tirar essas informações de um jeito legal, o trabalho vai ficar mais autoral, mais como ele tem que ser. E o trabalho do produtor musical, principalmente não pensando nessa parte técnica e tal, envolve muito isso, assim, de se comunicar, de entender o mercado, dar uma olhada sempre nas listas, assim, quais são as músicas mais tocadas, quais foram os discos, se liga muito em jornalistas, procura seguir jornalistas
e ver o que eles falam sobre um disco, jornalistas do seu meio, o que eles falam sobre os discos que foram lançados, porque com isso você vai criando um repertório de soluções, de opções, e principalmente entendendo o que realmente importa, né? Eu espero que eu tenha sido assim, que tenha trazido assim uma empolgação de vocês de produzirem, não tipo, pode crer, nossa, tanta coisa a fazer. Legal. O Marcelo Benjá levantou a mão. Boa noite para todo mundo. Eu, Boa infelizmente, noite. estava trabalhando até agora há pouco e aí consegui pegar só um pouquinho desse bate-papo legal pra caramba aí. E aí, em cima do que você acabou de responder também, falar um pouco sobre isso, tem uma questão que me atormenta, e talvez seja uma questão para outros amigos aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, cara. A gente que trabalha com música, a gente às vezes fica um pouco tendencioso quando vai produzir um trabalho a querer falar com músicos, a querer fazer um trabalho que fale com músicos, que impressione músicos, que toque músicos. E é uma linha meio tênue. Você tem que saber para quem você quer falar, e a gente que vive de arte fala com o público. Nosso trabalho devia ser direcionado para eles. Mas dentro da gente fica uma certa briga, assim, e a linha às vezes é meio tênue, meio complicado de separar uma coisa da outra. Então eu queria que você falasse para quem trampa com produção, para quem quer trampar com produção, para quem está do outro lado também, que está produzindo o seu trabalho, como é que você divide essa linha aí de focar em quem você quer falar e não cair nessa armadilha de fazer um trabalho visando um primor técnico, que às vezes conversa muito com músicos e com outros profissionais, mas que às vezes pode distanciar você um pouco do seu público, do seu foco, assim. Não sei se eu me fiz entender direito, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que eu entendi. Espero que eu entendi. Cara, público é público. Seja a pessoa um instrumentista, um musicista ou não, é público. Eu acho que não pode, no meu ver, mirar em um e acertar o outro, ou não mirar em nenhum. Por exemplo, você tem um trabalho de canção. É um trabalho de canção com foco nas letras. Mano, é isso. Esse é o seu trabalho. O virtuosismo técnico vai distrair da sua canção. Você pode ter harmonias lindas, tem trabalhos como o Djavan, que tem harmonias lindas, são musicalmente avançados, mas não distrai da canção. Qualquer pessoa que escuta Djavan, as pessoas que gostam de Djavan não são instrumentistas no geral. Muitos instrumentistas também gostam, mas o público do Djavan são pessoas que estão na canção dele. Ele usou o conhecimento dele de harmonia, a sensibilidade dele, e as pessoas que trabalham junto com ele, para potencializar. Legal. A Marina Sena, que tem um trabalho de produção super legal, também tem coisas super avançadas de produção super forte, mas é para o trabalho dela de canção. Então, existem trabalhos que são feitos para músicos que são extremamente importantes, que é a gente que provoca a música a ir para frente. Tem trabalhos que usam tempos diferentes, tem trabalhos que são virtuosismos, que desafiam o músico de vários jeitos. Isso acontece. E isso vai jogando a música para frente. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagino que a maioria das pessoas aí conhecem Pink Floyd e a música Money, do Pink Floyd. A música Money do Pink Floyd começa com uma colagem de som. Quem começou a fazer a colagem de som antes era a galera que estava indo além da música, eram os músicos que estavam indo além, já achavam que os instrumentos eram uma limitação, era a música erudita contemporânea. Vocês lembram do começo de Money, que é a caixa registradora e tal? E aí, nos anos 40, nos anos 50, tinham pessoas que estudaram a música e foram indo e faziam umas coisas que eram consideradas para grande parte do público como loucura.
como doideira. E aí o Pink Floyd foi lá e usou de uma forma pop uma música que começa com uma colagem de som, que até então era uma coisa mais da música contemporânea, erudita, e uma música num tempo ímpar. A Money soa muito redondo no ouvido há 50 anos das pessoas, e as referências dela são completamente músicas não para o público geral, mas para músicos. Então, existe esse espaço, existe essa necessidade, e eu acho que existe essa necessidade e espaço para tudo. É só você não ir apresentar no lugar errado. Eu acho que isso é um erro, é o tipo de erro que vai trazendo uma frustração, que vai desmontando o seu trabalho. Você ficou ali estudando a técnica do seu instrumento, viu, para ser um virtuoso, você vai chegar e vai tocar para pessoas que não estão interessadas naquilo. Aí não fez sentido. E tem uma entrevista com o Bradford Marsalis, agora não sei se é o Bradford Marsalis ou o Wynton Marsalis, é um dos do Marsalis, que eles falam assim, cara, são músicos de jazz muito consagrados, e eles estão falando sobre o trabalho do Coltrane. O John Coltrane, o saxofonista, ele tem discos que são muito, muito conhecidos pelo grande público dos admiradores de jazz não instrumentistas. E tem discos que são desafios musicais muito grandes para os instrumentistas. Então, e um dos mais famosos é a música Giant Steps. E ele fala do erro do músico de jazz estar no bar e querer dar o melhor dele, e aí ele vai lá e toca Giant Steps, mas não é a música para o público que está ali no bar naquele dia. Então, isso é a sensibilidade de estar com a cabeça, com o ouvido, com o coração aberto para ir sacando o seu público, as pessoas que estão em volta. Você vai reparar isso nos comentários, pessoalmente, nos comentários nas redes sociais, essa atenção que você vai criando. Você fala, mano, hoje eu vou tocar aqui, tem um guitarrista que é super legal, eu trabalhei com um guitarrista super legal, brasileiro, que agora mora em Portugal, e ele usou como exemplo um guitarrista chamado Julian Lage. Não sei se vocês conhecem, os guitarristas conhecem. Aí ele falou assim, o Julian Lage, ele toca bonito, ele toca guitarra, mas é bonito, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu trabalho de guitarrista. Ele falou, não, mas é melódico. Eu falei, mano, você trabalha de guitarrista, é lindo. Vamos ver a agenda vamos ver o site do Julian Lage, vamos ver a agenda. A gente foi ver a agenda, o cara ia fazer uma turnê na Europa maravilhosa. Cara, a maioria dos shows dele eram em universidades de músicas, em conservatórios. O trabalho dele é para guitarristas, mas tem muita gente interessada. Maravilhoso o trabalho. Se os guitarristas ouvirem, vão adorar. Eu acho difícil alguém que não é guitarrista ou não é musicista se interessar muito, assim, muito tempo. Lógico que é possível. As pessoas estão aí, mas o trabalho dele é esse, é focado nesse público e é super importante. Tem o Matheus Assato. Vocês conhecem o Matheus Assato? Um guitarrista brasileiro, mano, toca absurdamente, um virtuoso, e ele tá tocando com vários artistas pop. Existe espaço para tudo, é só entender onde você se encaixa. Talvez não seja de primeira, você vai entendendo, e ser honesto com você e com o seu público. Tipo, esse lance de conviver muito entre os músicos e ter aquela competição, assim, tem que tocar coisas avançadas, coisas complicadas, é uma coisa que eu acho que não gera frutos muito bons. Eu me desenvolvi muito, mas assim, muito mesmo, quando eu comecei a trabalhar com música, mas em outros ambientes, da dança, trabalhar com música em espetáculos de dança, em espetáculos de teatro, no cinema, porque aí são pessoas que precisam da música, dão muita importância para a música, mas se ligam em outras coisas. E aí vai abrindo a cabeça.
O Vitor, que comentou de 2 discos que eu trabalhei, o Rancor é um disco bem seco, bem seco. E o Terno Rei é um disco cheio de ambiência, cheio de climas, porque na época do Terno Rei eu estava trabalhando bastante com cinema. Então, você trazer climas e ambiências era uma coisa que eu fui aprendendo a trabalhar com cinema e fui aplicando nos discos. E isso é muito legal, muito legal. Você ir importando esses conhecimentos e essas atenções. Deu para entender, Marcelo? Ajudou em alguma coisa? Ajudou demais, cara. Estava até respondendo aqui nas mensagens agora. Deu para... A sua fala me levou para um outro lugar, assim, onde eu pude observar a situação de uma forma diferente. Mas o resumo, para mim, foi ser honesto consigo mesmo, entender o que você quer falar, quem é você, onde é que você está posicionado, qual é o seu trampo, qual é o seu corre, e ser honesto com isso, priorizar Total. isso. O exemplo do Djavan que você trouxe foi perfeito, porque ele ali consegue... você pode olhar para o trabalho do Djavan, por exemplo, por vários aspectos. Quem é músico vai dar muito valor às harmonias tortas, aos acordes que você não ouve com frequência, melodias incríveis, e a banda, que é sempre uma super banda. O Djavan está sempre acompanhado pela nata assim, dos músicos. Quem é músico vai dar importância para isso. Mas você citou que o grande público que segue o Djavan está na canção, está nas letras, é isso que gera memória afetiva, é isso que faz as pessoas quererem consumir Djavan. Todo mundo tem uma história de vida com a trilha de Djavan, e aí é a letra. Então ele foca na letra, mas ao redor disso, ele traz muita gente boa, ele tem harmonias incríveis, todo esse pacote que a gente citou. Então, deu para me situar muito bem e pensar por um outro aspecto aqui. Obrigado, Guilherme. Acho que isso acontece com outros trabalhos, né? Acho que o Lenine tem uma coisa parecida, né? Com isso. Eu lembro, assim, quando o Lenine teve um destaque muito grande, apareceram algumas outras pessoas, e aí o que parecia, assim, era que, em alguns casos, né? Eu nunca cito o nome de pessoas quando eu acho que não é legal, mas apareceram uns casos que a pessoa foi lá e compôs uma música. Aí ela foi no dicionário procurar sinônimos mais rebuscados e foi no dicionário de acordes procurar acordes tortos. E aí não era a música dela, era a pessoa se esforçando para fazer uma música com uma harmonia ousada, difícil, ousada assim, atípica, difícil e com um linguajar. E aí simplesmente não emociona, não emociona. E aí não sai do lugar. Ou tem aquele caso também, assim, da pessoa que é virtuoso e encara sempre como um desafio, aí chega na hora e vai tocar, e está tenso para tocar, porque quando você vai tocar em público, quando você vai gravar, você tem que estar numa margem, assim, se o grau de dificuldade, vou pôr um número aqui da minha cabeça, só para exemplificar, se o grau de dificuldade daquela música é 7, por exemplo, você tem que tocar 9 para executar o 7 com maestria, para soar lindo. Você não pode ser 7 e tocar 7 para o público, porque aí você vai estar se desafiando, você vai estar tendo uma postura como de um atleta ali na frente dos outros. E quem foi ver não tá querendo ver você se superar, tá querendo ver um som. E em gravação mais ainda, porque apertou o REC, o rendimento baixa. Então, quando você vai gravar alguma coisa, tem que estar na mão tranquilo, não tem que estar ali sofrendo para conseguir executar. Isso você faz em casa, isso é estudo. Ali para o público, você faz com uma margem para estar tocando bonito, para estar se preocupando. Quando você vai num show, tem várias coisas que são muito importantes. A presença de palco, o olhar, tá ali olhando para todo mundo, tá com a cabeça erguida, tocando aquilo com desenvoltura. Você falou da banda do Djavan. Eles tocam aquilo com uma desenvoltura incrível.
E soa fácil para quem está ouvindo, e não entende de harmonia, vai falar, estão tocando, tá bonito, tá legal. Muito bom, Guilherme. Excelente. Se deixar, vai longe, né? Vai longe. Eu acabei não mostrando nenhum exemplo aqui, mas eu acho que a gente conseguiu conversar e entender. E aí vocês mandem ver, assim, de aplicar essas coisas que apareceram, de vocês aplicarem essas coisas no dia a dia de vocês. Eu vou deixar aqui meu Instagram, vou colocar aqui, ó, é só por @Guilherme Chiappetta. Eu não sou uma pessoa muito ativa no Instagram, mas tenho lá, quem quiser adicionar e mandar mais, porque às vezes, assim, durante a semana vem alguma coisa, né, porque falei um monte, dei um monte de exemplo, e às vezes vem alguma reflexão, pode mandar aí, e é isso aí. Legal, muito legal. Ele está falando, tem um vídeo, acho que do Pat Matini, falando exatamente sobre isso, deixar o estudante de casa e tocar na rua, o que você sabe com o domínio, pode crer. Legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu espero que vocês tenham achado incrível, como eu achei, né? O Zabufo comentou aqui que gostou muito. Eu trabalho com o Guilherme já tem 2 anos, né, Guilherme? Já fez 2 anos? Acho que sim, já. 2 anos, né? Ou mais, não sei, não muito mais, mas a gente já trabalha 2 anos. E eu fiz esse convite, né, através da curadoria que eu estou fazendo para o evento, fiz esse convite para ele ministrar essa oficina de produção, porque ele é uma pessoa que eu aprendo muito todos os dias, desde quando eu o conheci, desde a primeira vez que a gente conversou, eu vim aprendendo, aprendo muito com ele, eu acho que ele sabe passar coisas que são essenciais, assim, no lugar de truques e de dicas e tal, e são coisas que para mim, foram fazendo muito sentido e espero que tenham feito para vocês também. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou, tá? O nosso projeto, ele é um projeto patrocinado pelo Governo do Estado do Rio, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? A gente foi contemplado num edital para poder fazer esse projeto e nós estamos muito felizes de poder ter a oportunidade de realizar um projeto como esse aqui na região e gratuito para todo mundo. Obrigado, Guilherme. Um abracinho. Foi bem legal. Muito, muito bom ter você com a gente aqui. Valeu, mano. Valeu pelo convite.